O que acontece no seu quarto se você não colocar uma cabeceira na sua cama? Quer saber? Fala pessoal, Luciana Prates, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre esse item dentro do quarto que é tão polêmico. Lembra, por aqui a gente fala sobre a saúde do ambiente, como o ambiente pode te causar muito mais conforto físico e emocional. E a gente vai falar um pouquinho sobre cabeceira de cama. É muito comum você ouvir por aí que não ter uma cabeceira no quarto pode te gerar grandes problemas de energia e etc e tal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Será realmente que não ter uma cabeceira no quarto vai dar problema de energia aí no seu quarto? Eu até coloquei um projeto aqui, a gente está dentro de um quartinho. Para quem ficar curiosa, esse quarto, ou curioso, ele tem 3 metros na cabeceira por 3,50 metros. Então, ele não é um quarto tão grande, mas tem um espaço razoável aqui. Então, hoje em dia, com as camas box, esse colchão solto, né, com a parte inferior dele, com o baú, ele deixou de lado a cabeceira. Antigamente tinha cabeceira e peseira, agora não tem mais nenhum nem outro. Então, agora as pessoas têm dúvidas, será que realmente é necessário? E a gente vai falar sobre isso aqui. Quais são as funções? A ideia desse vídeo é te falar qual é a função, se você realmente precisa da cabeceira ou não, e te dar 3 opções caso você queira colocar uma cabeceira que não necessariamente precisa ser um estofado ou uma madeira, tá bom? 3 opções e a gente vai começar falando sobre é necessário ter uma cabeceira? E por quê? Nesse caso aqui, eu não tenho cabeceira alguma. Se você observar, quando a gente tira o colchão, ó, não tem nada, ela tá peladinha, vazia. Qual que é o problema de não ter uma cabeceira? Qual é a função dela, né? A primeira função da cabeceira e a mais importante nesse caso aqui, e não necessariamente precisa ser uma madeira ou um estofado, é o fato de que a sua cabeça não vai estar em contato direto com a parede. Imagina você morar num lugar muito frio, onde toda a ventilação, toda a absorção de friagem mesmo, de temperatura, fica na cabeceira do seu quarto. Então, a sua cabeça vai estar muito próxima a uma parede extremamente fria. Isso é bom? Não, não é bom. Outra coisa, normalmente existem pessoas que gostam de ler um livro antes de dormir, qualquer coisa. Então, no momento que você vai ler, que você vai sentar nessa cama aqui, você vai encostar direto na parede. Então, as suas costas vai estar direto numa parede fria, ou seja, nada está bloqueando a temperatura da parede com o seu corpo. Então, pode ser que isso gere um desconforto. Lembra, todo ambiente pode e deve te gerar conforto físico e emocional. Sentar numa cama para ler um livro aonde está gelado não tem nada de conforto. Então, pode ser que você fique bem irritado, bem desanimado de que tá sentando num lugar desconfortável, né? Geladinho. Então, você teria contato direto. E a outra coisa é sujeira. Você tá ali, passa a mão, encostou, às vezes é um dia de muito calor. Você já encostou em sofá de carro ou em sofá de couro, que as suas costas faz barulho quando desencosta? Faz um barulhinho, parece um velcro. Esse daí é o seu corpo suado, encostando numa parede fria. Ou quente demais, porque também pode ter paredes que seja muito, muito, muito aquecido e não tenha nada bloqueando essa temperatura para sua cama. 3 motivos: sujeira, arranhão, essas coisas, temperatura, quente demais, fria demais, e à noite, quando você vai dormir, também não é muito legal. Vai sujar, então esse não é bom. Esses são os motivos pelos quais não é tão legal você não ter uma cabeceira no quarto. Eu sugiro que você tenha, sim. Não tem nada místico, não tem um ritual dizendo que você se sente desprotegido, nada. Isso não existe, não é cientificamente provado em momento algum, senão as lojas que vendem apenas o colchão seriam processadas. Os fabricantes que criaram esse colchão seriam processados. Não existe isso.
Se você for pensar, existem muitos projetos que não têm cabeceira. Então, isso daí não é nenhum problema. Não há misticismo, não há comprovação científica. O fato é, suja, é desconfortável e tem a questão da térmica, né? A temperatura que não é tão boa. Vamos falar agora sobre as possibilidades que você tem de criar uma cabeceira com um baixo custo, caso você queira fazer isso, e não está encontrando solução e também não tenha a necessidade de ser ou madeira ou estofado. Pode ser que hoje você não tenha cabeceira justamente porque acha que está sem grana e não tem grana para comprar um estofado, que é um pouco mais caro, ou madeira. Eu vou te dar soluções aqui para você resolver isso, tá bom? Pronto, a primeira solução que você pode fazer é comprar uma lata de tinta, ela normalmente 3/4 de tinta. Você pinta metade da sua parede ou uma altura de 1,10 m, até 1 metro, dependendo da altura da sua cama, mas 1 metro, 1,10 m é o suficiente. Só para você ter uma ideia, 1,10 m é a altura de um interruptor. Então, você coloca nessa altura para ficar bem alta. E se você não gostar também pode deixar um pouquinho mais baixo. E coloca uma moldura de gesso chamada Boisserie. Essa moldura você encontra de gesso ou em algumas lojas de home center, tipo Telha Norte ou Leroy Merlin, você encontra também como fita adesiva, também no formato de Boisserie. E você coloca ela na parede. Então, você tem uma cabeceira que não vai ter o problema de não ter essa proteção, porém, aqui é uma questão, tá? Nós continuamos com a questão da térmica e dependendo da cor que você escolher, se não for uma parede branca, se você encostar ali com as costinhas um pouquinho suadas, ainda vai sujar. Mas é uma opção que você tem com baixo custo. Ok? Então, você pode colocar uma almofada mais protegida. No entanto, é como eu falei, é obrigatório ter cabeceira? Não. Mas, se você quiser reduzir o custo, tá aí uma opção, tá bom? Falei de colocar 3 opções, né? Vamos partir para a segunda opção aqui. Bom, uma outra opção é o lambri. Lambri nada mais é do que umas ripas de madeira e um fundo, que pode ser comprado madeira de pino e feito. Gente, isso daqui não é difícil. Se você for casada, você e seu esposo conseguem fazer, pode ser feito ou com parafusadeira, enfim, isso aqui é muito tranquilo. Olha só que incrível que fica essa questão do lambri, bem alto. Que coisa linda que fica essa questão do lambri. Além de tudo, a gente está falando sobre um ambiente ser aconchegante, ter conforto térmico, ter conforto estético, tudo isso gerando emoção para você. Tudo que a gente está falando aqui ajuda você a ter um conforto térmico, um conforto estético. Eu não tenho a menor dúvida que entre você ter uma cama sem cabeceira e ter uma cama com esse tipo de cabeceira, que não é tão cara, tem o seu custo, obviamente, mas não sai tão caro. Além de tudo, você consegue criar uma prateleira alta para essas plantas pendentes, um porta-retrato, um vaso. Você tem que lembrar o seguinte: tudo que eu estou fazendo aqui está me gerando conforto, está me deixando mais animada, mais alegre. Essa parte da madeira você pode pintar de cores mais leves, um azulzinho. Eu coloquei um verde aqui por causa das plantas. Não tem a menor dúvida que ele fica muito mais agradável do que um quarto sem. Eu vou tirar aqui o lambri só para você ter uma ideia de como esse quarto fica pelado sem a cabeceira. Dá uma olhada. Olha isso. O que você prefere, assim ou assim? Percebe a diferença? Não se trata de nada místico, mas é a questão do conforto do ambiente. O ambiente fica mais aconchegante, mais personalizado e, consequentemente, ele traz muito mais alegria, melhora o humor. Esse ambiente já fica mais triste, sem identidade, mais apático, sem tanta receptividade. Agora esse não, esse já se torna totalmente diferenciado. A gente vai para a terceira opção agora. Bom, a nossa terceira opção é papel de parede. É um papel de parede muito mais clarinho, tá vendo? Eu coloquei um papel de parede geométrico aqui, bem clarinho. 3 quadros grandes, né, imponentes, assim, para dar um up, já que a parede está tão clarinha. O que você ganha aqui? A proteção da sua parede, para ela não ficar tão suja.
E você não ganha a térmica, porque a térmica aqui só no lambri mesmo, que a gente colocou uma madeira no fundo. Mas você ganha a estética, né? Você não poder sujar a parede, não ficar as costas da sua parede ali marcadinho. E além de tudo, fica super bonito também. Então, a gente usou lambri, meia parede pintada com bois de serri e o papel de parede. São as 3 opções que você teria para substituir a cabeceira. Lembra, o objetivo aqui é que você tenha um quarto aconchegante, confortável, que coloque o seu humor lá em cima, além de tudo que seja um quarto que gere saúde, porque não tem cores fortes, a gente não está usando elementos errados e não tem nada de místico. A questão da cabeceira é a parede ser muito gelada perto da sua cabeça, nas suas costas quando você estiver sentado, ou quando você encostar, poder sujar a sua parede, além de ficar geladinho também, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Me deixa aqui nos comentários o que você achou. Lembra, o YouTube precisa que você me diga o que você achou, senão ele vai achar que esse vídeo não tem a menor importância. Agora, se você ativar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu comentário, ele vai falar: acho que eles gostaram, e aí eu vou entender que eu preciso fazer mais vídeos como esse para você, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!